Fala pessoal do segundo ano, como vão vocês? Tudo bem? Então pessoal, vamos lá. Vou encerrar aqui o patch 3 com a semana 3 e 4 para deixar todo mundo feliz, fazendo as atividades contentes e alegres. Vamos lá. Eixo temático: cultura e política na construção do Estado Nacional Brasileiro, 1822 a 1900. No caso aqui, é o período imperial do Brasil, certo? Independência foi 1822 e a proclamação da República foi 1889. Tema 1. Embates políticos no processo de construção e afirmação do Estado Nacional. Habilidade: analisar conceitos de liberalismo, suas apropriações no Império e suas reapropriações ao longo da história. Então, você tem que analisar o que? O liberalismo é o que? Quando o Estado, o governo, não interfere naquilo que está sendo produzido no país. Vou dar um exemplo básico. Você tem uma propriedade rural grande. Daí você quer plantar soja. Você vai lá no banco, pede um empréstimo, você comprar o maquinário, você comprar os grãos, fertilizante, etc. E vai plantar soja. Daí o que o governo faz? É o governo que te empresta esse dinheiro através do banco. Se o governo não quer soja, não quer que seja produzido soja, ele não vai te dar esse empréstimo. Ele vai dar empréstimo, sei lá, para uma pessoa que produza café. Então o liberalismo é o seguinte: o governo põe dinheiro lá, quem quiser pegar, pega para pegar e cultivar o que quiser, entendeu? Então, o liberalismo econômico é quando você tem essa livre escolha de produção e também de comercialização do produto posteriormente, quando você colhe. Não necessariamente precisa ser no campo, tá? Pode ser na indústria também. Então, suas apropriações no Império, então ele está falando o quê? Está falando sobre a parte de economia no período imperial do Brasil. Conteúdos relacionados: a segunda metade do século XIX, o comércio e os parceiros no comércio exterior. Então ele vai focar bastante na parte econômica do Brasil nessa época, certo? Essa 3 e 4. Interdisciplinaridade, filosofia, geografia e sociologia. Duração aqui 1 hora e 40 minutos, 2 aulas, tá, beleza. Barão. Então tá, vou ler certinho o que era o Barão na época aí, que eu não vou ler para vocês. Aqui tem dois mapinhas, aqui tá falando sobre a expansão da produção de café. Aqui tem uma pintura aqui, ó, vendo as pessoas trabalharem aqui na colheita do café. Uma coisa que é importante reparar aqui, que vai comentar em um dos textos, você pode ver até nessa figura. Hoje em dia, a produção de café, os pés são bem baixinhos. Tá vendo o tamanho desse pé? Esse pé aqui deve ter uns 3, 4 metros. O que acontece é o seguinte: quando você tem um pé de café que ele é mais baixinho, ou seja, você usa técnicas para deixar o pé mais baixo, facilita na hora da colheita, a utilização de máquina, etc. Então pode ver aqui, ó, que eles não tinham uma técnica muito apurada para plantar o café, eles iam plantando. Então isso desgasta o solo, faz com que a planta produza menos, e isso também causava um desmatamento excessivo da floresta de Mata Atlântica. Então as plantações começaram a ir para o interior justamente por isso, ó, como vocês podem perceber no mapinha aqui, ó, tá vendo? Começou aqui na parte do Rio de Janeiro e começou a ir para o sul de Minas, e para a região aqui do interior de São Paulo e no norte aqui, indo até Espírito Santo. Beleza? Então vamos lá. Vamos para as atividades, ó. Leia o texto, muito importante para o conhecimento. Leia todo o textinho, para vocês entenderem certinho. Responda. A. Por qual razão, a partir de 1780, o café começou a ser produzido em escala comercial no Brasil? Bom, o café ele se popularizou em meados de 1750. O café, ao contrário que todo mundo pensa aí, ele não é nativo do Brasil. Não existia café quando os portugueses pisaram aqui. Índio não bebia café. Eles não conheciam essa planta. Então, ela foi trazida para cá por meados ali 1750. Então, da onde que ela é? Ela é nativa da África. Se eu não estou enganado aqui, é da Etiópia. Deixa eu ver aqui no texto, fala de onde que ela veio, a plantinha. Inclusive fala quem foi o primeiro cara a trazer ela.
Só que deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui, ó. Café é originário da região de Caf, na Abissínia, atual Etiópia. Então é pra você ver, um dos países mais pobres do mundo. E é dono dessa plantinha aí. Então, por que que foi começou a ser produzido em escala comercial? Porque era um produto que já estava sendo difundido na Europa. Então as pessoas já conheciam o café, já tinha um consumo até relevante na Europa. E os ingleses e outras pessoas trouxeram também para os Estados Unidos. Então era um fruto com poucas pessoas produzindo e altamente rentável. Então as pessoas faziam o quê? Plantavam café para exportação, principalmente para exportação. Então, por que que começou a ser produzido no Brasil? Porque gerava muito lucro para as pessoas que conseguiam exportar. Qual a origem do capital investido na produção cafeeira? Bom, o capital ele começou com as pessoas que, obviamente, já eram produtoras de algum outro tipo de produto, como cana-de-açúcar, por exemplo, e também as pessoas que eram ligadas à mineração, o ouro e tal. Então, há controvérsias quais eram os primeiros barões de café, as primeiras pessoas que tinham grandes cafezais. Mas normalmente eles eram ligados a traficantes de escravos, produtores de cana-de-açúcar, de pessoas que eram donos de minas de ouro, extraíam ouro e tal. Então eram pessoas normalmente ligadas à escravidão de alguma forma, que utilizavam a escravidão como forma de produção, certo? C. Explique a produção de café no final do século XVIII, sobretudo no Vale do Paraíba. Bom, voltando aqui no mapinha, ó, o que vocês podem ver aqui, ó, e no texto também está explicando certinho. O café se concentrou principalmente aqui na região do Rio de Janeiro, próximo ao litoral, certo? Só que o que aconteceu, ó? Olha lá, até 1840, tá vendo que tá essa parte cinza aqui, ó? Olha lá, de 1840 a 1865, tá vendo? Ele se espalhou aqui. E 1865 a 85 ele se espalhou aqui, ó, até o interior de São Paulo. São Paulo Estado, no caso. Então, o que que acontece aqui? Como a produção começou aqui e ela teria que se expandir, ela se expandiu para cá e posteriormente para cá. Por que que ela se expandiu? Principalmente porque era o aumento da demanda, então mais pessoas queriam café, principalmente exportação, né, outros países. Então elas estavam querendo mais, então você teria que aumentar a produção. E várias pessoas começaram a se interessar em plantar esse café. Então elas começaram a plantar nas regiões onde a terra era melhor para o plantio. E normalmente o café está ligado muito à questão montanhosa. É uma planta que se adapta melhor às montanhas. Porque as montanhas, o que, que acontece? Principalmente aqui na região do sul de Minas, onde tem a Serra da Serra da Mantiqueira. O que, que acontece? A umidade começa a esbarrar nessas montanhas, então fazem com que elas, o ano todo, elas tenham uma certa umidade no solo, as terras são férteis e o clima é mais ameno, não é tão seco, não é tão ensolarado. Então você consegue ter um crescimento da planta melhor. Então pode ver que essas terras foram as terras que mais foram cultivados o café, ó, que foi nessa região da serra aqui da Mantiqueira, que divide São Paulo, Minas e o Rio de Janeiro. Então por isso que se expandiu, porque estava precisando de mais terras para o plantio e precisando também de terras que fossem mais produtivas, que tivessem mais nutrientes no solo e melhores condições para o desenvolvimento da planta. Beleza? Então aqui, ó, uma modernização da produção do café. Então esse texto vai falar sobre os equipamentos que foram inseridos para melhorar o plantio, melhorar a colheita e tal. Tem até nesse trechinho aqui, ó, dos equipamentos, ó, arados, ventiladores e tal. Ventilador não é para fazer o pezinho ficar fresquinho no verão não, tá? Ventilador é uma técnica que eles usam para descascar o café, a casquinha do café, e esses ventiladores sopram, daí o grãozinho do café que é mais denso, né, mais pesado, ele fica e as casquinhas começam a voar. Então é uma técnica de descascar o café, certo?
Olha lá, despolpadores é para tirar a polpa, né? Porque o café é um fruto. Então você tira ali a polpa junto com a semente. Separadores de grãos e tal. Então eram ferramentas que eles utilizavam para separar o café. Eu já fiz cagada aqui. Pera aí. Eu passei para a quarta semana. Deixa eu voltar para a mãozinha aqui, ó. Mãozinha é melhor. Então vamos lá. A respeito das informações acima, respondo. Justifica o aumento da produtividade e qualidade do produto dos fazendeiros do Oeste Paulista. Então o que acontece aqui, ó? Voltando lá no mapinha, ó. Ele está falando do Oeste. O que é o Oeste Paulista? Ó? Essa parte aqui, ó. Como esse Oeste Paulista foi a parte que foi expandido o café posteriormente, ó lá, 1865 a 1885, foi a última parte de expansão, eles já começaram a usar técnicas melhores. Então eles começaram a utilizar as ferramentas já que foi desenvolvido na época, né? Os ventiladores, o arado, etc. E começaram a usar técnicas para produzir mais. Então eles já tinham noção de esgotamento do solo. Então, por exemplo, eles plantaram, sei lá, 50 mil pés de café numa região. Daí eles já iam e já faziam o rotacionamento dessa terra. Então eles plantavam em outra região, deixava aquela parte descansar, sei lá, tiravam os pés de café, plantavam mudas novas, tal, para que rotacionasse a cultura. Então o que acontece? Com isso o solo se desgasta menos. E você repor os nutrientes do solo também é importante para que a planta cresça melhor e tenha mais frutos. Então, como que aumentou a produtividade? Primeiro, procurando novas áreas para o plantio, áreas que ainda não foram utilizadas para o plantio. Segundo, usar técnicas melhores para o plantio. Terceiro, usar ferramentas e usar mão de obra qualificada para aquilo. E foi nesse período de 1850, 65, que os primeiros estrangeiros começaram a chegar aqui. E eles já tinham um conhecimento de técnicas agrícolas mais avançados do que aqui no Brasil. Então, por exemplo, os italianos já tinham uma noção melhor do cultivo da uva. Então, uva também é um pé que dura mais tempo, igual café. Então, o que acontece? Eles já tinham técnicas de você plantar as parreiras de uva e elas produzirem por mais tempo. Então, isso foi utilizado aqui no Brasil. Então, esses estrangeiros foram importantes para melhorar a qualidade do café. Certinho? Então, vamos para a quarta semana rapidinho aqui. Responder as questõezinhas. Aqui está falando do Barão de Mauá, da industrialização no Brasil. Vamos lá. Explique como o governo tentou equilibrar o orçamento do país. Bom, aqui no texto em cima, ó, esses textinhos que tem aqui, ele está falando sobre o Barão do Mauá e algumas medidas que o governo adotou. Como que o governo tentou equilibrar o orçamento do país? A primeira coisa que ele fez foi aumentar os impostos de produtos que vinham de fora. Então, por exemplo, ao invés de pegar e pagar pelo produto vindo de fora, tentar incentivar a produção dele aqui. E uma das pessoas que foram fundamentais para isso foi o Barão de Mauá. Então ele investiu em luz lá no Rio de Janeiro, luz a gás, né, que não tinha iluminação pública na época. Ele começou a fazer as primeiras indústrias no Brasil de beneficiamento. Ele começou a fazer também algumas ferrovias. Então ele fez algumas ferrovias para escoar a produção. E várias outras indústrias foram criadas por ele para incentivar essa industrialização no país. Então o que o país começou a fazer? Taxar os produtos de fora, principalmente os da Inglaterra, e começar a investir mais aqui na parte do Brasil. Diversificar a economia, não só depender do café, mas também colocar outros setores também para gerar emprego, certo? Ainda mais que 1850 foi o início da, entre aspas, abolição da escravatura. Por quê? Porque o governo começou a tomar medidas para acabar com a escravidão. Então acabou com o tráfico, depois criou a lei do ventre livre, a lei do sexagenário. Então essas leis foram colocadas para que gradativamente fosse acabando a escravidão, certo? Então, por isso, devido a isso também que vários estrangeiros chegaram no país. Porque, exemplo, São Paulo pagava o translado, né, pagava a viagem dos estrangeiros, de italiano, japonês, etc.,
para vir para o Brasil para trabalhar aqui. Entendeu? Então, esse processo de trazer pessoas de fora faz também parte desse processo de abolição da escravidão aqui no Brasil. Certo? Então, como que ele tentou equilibrar? Primeiro, aumentou os impostos sobre produtos importados. Segundo, começou a investir na indústria aqui no Brasil, no começo da industrialização. Ainda não é uma industrialização, tipo uma revolução, não. Começo das indústrias no Brasil, melhorar as cidades, a infraestrutura das cidades e começar a dar incentivo para as pessoas diversificarem a produção aqui no Brasil, certo? Aqui está falando do Barão do Mauá, aqui ó, algumas empresas que ele criou. Ó. A indústria de Ponta da Areia no Rio, companhia para iluminação, empresa de bonde, construção de canal. Então, o Barão de Mauá era meio que um visionário na época. Ele fez alguns bancos também, telégrafo, submarino, no caso ele passou um cabo debaixo do mar que ligava a Europa, se não estou enganado, aqui no Brasil. Então aqui ó, 2. Explique por que Barão de Mauá não obteve sucesso em seus empreendimentos. Bom, ele é uma pessoa que foi visionária no Brasil, porque ele tinha contato também com os ingleses. Então ele viu que na Inglaterra todo o país era industrializado. E as pessoas estavam trabalhando com aquilo e os empresários estavam se enriquecendo. Então por que não fazer aqui no Brasil? Então quando ele começou a industrialização no Brasil e criar as primeiras empresas, ele sofreu uma série de rejeições de vista grossa das outras pessoas que eram também influenciadoras aqui no Brasil, que eram pessoas da elite. E principalmente os barões de café. Então o que acontece? Por que seus empreendimentos não tiveram sucesso? Porque o Brasil ainda era um país agroexportador. Era um país que dependia muito daquele produto, do café. E não estava tão interessado assim em investir nessa parte de industrialização. Então, aos poucos, as indústrias deles foram vendidas a outras pessoas que vinham de fora e queriam investir no Brasil. Infelizmente, aconteceu isso com os empreendimentos dele. Que outro textinho bem bacana que está falando sobre a industrialização, né? Apresente a ideia de Mauá para o desenvolvimento da indústria do Brasil. Bom, uma coisa que ele falou aqui nesse textinho azul, ele falou que primeiro teria que ser investido em siderurgia, certo? Em indústria que fizesse utensílios de metal. Não utensílios, mas conseguisse fundir o ferro, o aço. Por quê? Porque a boa parte do maquinário na época eram máquinas a vapor. Então as peças, as engrenagens, as caldeiras, tudo mais eram feitas de ferro, de aço. Então se o Brasil começasse a produzir aço aqui, ele poderia produzir trem, poderia produzir motor, poderia produzir as linhas de ferro para os trens se locomoverem, os bondes e assim vai. Então a primeira coisa que ele falou foi isso. Tanto é que o Brasil só foi começar a investir em indústria de base, que é essa indústria siderúrgica, essas indústrias assim que dão apoio para as outras virem, só lá com Getúlio Vargas, mais ou menos ali em 1940, 50. Então, olha para você ver a demora que o Brasil demorou quase 100 anos para fazer isso que o Barão de Mauá falava que o Brasil teria que fazer na época. Então, qual que era a ideia dele? A ideia dele era preparar o Brasil industrialmente para as indústrias de base, que era principalmente a indústria siderúrgica e naval também, está falando aqui, ó, construção naval, para transporte de navios também, isso também era importante, que na época não existia avião. Então, o principal transporte intercontinental era o navio, era o único, na verdade. Então, criar aqui estalagens para fazer fazer os primeiros navios, portos, etc., era fundamental para que a produção do Brasil fosse para fora, fosse para exportação. Então a ideia dele era o quê? Desenvolver o Brasil principalmente em indústrias de base. A indústria siderúrgica, que é a fabricação de aço e ferro, e a indústria naval. Beleza? Acho que é só isso. Pessoal, terminei o patch 3 aí para vocês. Que se tiver alguma dúvida pode chamar eu no WhatsApp aí. Beleza? Qualquer dúvida então, só chamar.
Espero que vocês tenham feito tudo e entrega pra mim, por favor, porque é pra eu dar o vistinho pra vocês aqui, hein? Pra você falar que vocês fizeram certinho. Boa semana pra vocês aí e um abraço.